turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de História hoje iremos falar sobre trabalho, mais especificamente sobre o trabalho escravo. Vocês sabem o que é trabalho escravo? Alguém poderia definir? Bom, de forma oficial, nós temos o Código Penal, que ele fala no seu artigo 149. O que seria trabalho escravo? É a submissão do trabalhador, é a falta de liberdade de locomoção, uma jornada de trabalho exaustiva e um trabalho forçado. Ou seja, o trabalhador ele não tem liberdade, tá? E como nós poderíamos dizer que atualmente existe trabalho escravo? Será que realmente existe? Infelizmente existe. E ouvimos muito falar, né, em jornais que mostram que sempre se encontra trabalho escravo nas fazendas ou pessoas que são mantidas em trabalhos domésticos. Mais recentemente ouvimos falar sobre a Serra Gaúcha, onde foram encontrados vários trabalhadores mantidos em uma jornada de trabalho exaustiva que ia desde as 5 horas da manhã a 20 horas da noite, né? E eles tinham que pagar dívidas. Aí nós poderíamos se perguntar, mas como que essas pessoas, elas vão para essas fazendas ou elas são mantidas em trabalhos domésticos durante muitos anos e não percebem que são escravos? Infelizmente, são oferecidos trabalhos dignos, né? As pessoas não têm umas boas condições de trabalho e aí eles vão à procura de emprego, né? Um emprego digno. E são oferecidos um emprego digno, mas quando eles chegam nessas fazendas, encontram uma outra realidade. Na verdade, eles são enganados, né? Mas como era, né, o trabalho escravo nos diversos tempos e espaços históricos, né? Se formos analisar na antiguidade, geralmente o escravo, ele era prisioneiro de guerra, era aquela pessoa que tinha uma dívida e tinha que trabalhar para pagar a dívida, ou era filho de escravo, né? Então, se ele era filho de escravo, ia passando de pessoa a descendência a descendência, tá? Isso eram as características do trabalho escravo na antiguidade. Se formos para a idade medieval, existia a servidão, o período em que as pessoas foram morar no campo, que tinha o senhor feudal, né, que precisava de um trabalhador. E quem era esse trabalhador? Era o servo. E ele tinha liberdade. Para ele sair do feudo, ele tinha que pedir autorização do senhor feudal. E ele tinha que pagar impostos, tá? Então, ele não era considerado uma coisa, uma mercadoria, mas ele tinha que trabalhar para o senhor feudal e pagar impostos. Então, era, de certa forma, um trabalho forçado, né? Se formos para a África até o século XV, já existia escravidão, só que era uma escravidão geralmente prisioneiros de guerra e trabalhavam em trabalhos domésticos, né? Eles não eram vendidos em grande escala, como vai acontecer posteriormente. Isso nós vamos perceber quando vai para a escravidão da América, é a chamada trabalho escravo moderno, onde grande número de escravos eram vendidos para trabalhar nas grandes produções, né, nos engenhos e na mineração, como aconteceu no Brasil. E como que eram obtidos esses escravos? Esses escravos eram vendidos, né? Eram escravos trazidos da África e vendidos como mercadorias para trabalhar na colonização, né? Que foi o período em que houve a colonização na América, depois do século XV.
Então, aqui a escravidão estava muito ligado à etnia. E o escravo, ele não era considerado um ser humano, era simplesmente uma coisa. Então, diante disso, nós, cidadãos, temos o dever de evitar a escravidão, de combater qualquer tipo de escravidão. Então, para a próxima aula, para aprofundamento dos nossos estudos, preciso que vocês pesquisem sobre Pureza Lopes Laiola. O que ela fez para salvar o seu filho? Quem foi ela? Tá? E como que ela fez para combater o trabalho escravo? E como que ela fez para combater o tráfico de pessoas? Tá? Então, até a próxima aula e aguardo a pesquisa.